Bora, fiel, se liga nas informações do Rodrigo Bessoni e observações importantes do último jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. O Vessa aqui, mano, foi muito bem agora, se liga só, tá muito bom o esporte. Eu procurei, como sempre, deixar mais o Bessoni falando, porque ele manja muito de Corinthians, ele é muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Osmar Stabile tá falando sobre a dívida com o Memphis, né? Tá tentando pagar e tal. Agora o Fabinho Soldado falou da arbitragem, da Edna, e o Dorival também até mandou estão roubando o protagonismo. Isso. Dos jogadores. A cara do velho. Mas, Vessa, de fato foi uma arbitragem bastante confusa da Edna, né? A expulsão ali do Martinez é aquela, né? Ela não lembrou que tinha dado o cartão, a hora que foi ver, deu o cartão, teve que dar o vermelho. E além de outras coisas que aconteceram ao longo da partida, né? Vamos lá, começando pela escala. Eu, quando vi, eu tomei um susto porque ela realmente estava bem sumida. Eu fui olhar no site da CBF. Ela não apitava Série A nem Série B há 2 meses e meio. Nem A, nem a B. Ela, do nada, falou, vem aqui, apita aí Corinthians e Red Bull. Então, isso daí me chamou bastante atenção. Foi uma escala realmente bem... E não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não tá desfocado ali com outros campeonatos, que aí você tem que liberar seus principais árbitros, às vezes, para essas competições. Posso fazer só uma parte? Não perca o raciocínio. Escala. Você lembra quando eu te falei que depois de São Paulo e Palmeiras mudou o critério? E jogos entre times do mesmo estado passaram a ser apitados por árbitros do mesmo estado? Isso. Tá faltando árbitro paulista, porque tem muito jogo entre paulistas. E a arbitragem paulista, no momento, está numa fase tétrica. Só tem o Klaus, né? O Flávio de Souza, que é o segundo, tem esse ano que a gente está vendo. O Candansan é o Candansan. A Edna é a Edna. Então, isso, eu quero só ver o que vai acontecer para, por exemplo, São Paulo e Bragantino, no sábado. Palmeiras e Santos, na Vila. Corinthians e São Paulo. Tem um monte de jogo ainda entre clube paulista e não tem árbitro paulista suficiente preparado para esse momento. Então o Rodrigo Sintra, que é paulista e mudou o critério, ele não pensou que no acúmulo de jogos entre paulistas ele não teria árbitro para escalar. Eu não duvido, Vessa, que depois disso aí ele mude de novo o critério, porque não há árbitro paulista. Não dá para botar o Klaus em todos os jogos, né? Senão botaria. Klaus hoje, vai apitar hoje. Klaus, São Paulo e Bragantino, Klaus, Corinthians e São Paulo, né? Aí começam a tirar do baú árbitros que não estavam apitando, árbitros paulistas, caso da Edna. Desculpe a parte. Mas diga lá. Então, agora então tá explicado, por isso que surgiu do nada no VAR Rodrigo Guarizo do Amaral, lembra? Era ele também. Eu não estava entendendo por que ele reapareceu, mas agora a sua explicação clareia tudo. E aí foi uma arbitragem, acima de tudo, muito confusa, nos critérios, nas decisões, com medo. Os jogadores também não respeitaram ela quase nada. Quem não viu o jogo, o que o Eduardo Sacha faz com ela, olha, é uma das coisas, uma das maiores aberrações que eu já vi, a falta até de empatia para um profissional do futebol. E eu não estou falando isso porque ela é mulher, para mim é só um agravante ainda as atitudes que o Eduardo Sacha fez com ela. Então, assim, uma falta de respeito absurda, e ela também não se impôs em nenhum momento. Pelo contrário, ela começou a soltar um monte de cartão, muitos deles sem critério, e aquilo minou completamente o respeito que ela não tinha já diante dos jogadores. Ela marca um pênalti no final do primeiro tempo, para mim muito correto. O Angileri tem um ato bobo, eu diria um ato idiota ali, de um empurrão nas costas. Para mim o pênalti do Angileri é claro. E a partir dali, ela começa a se perder em várias outras decisões, a ponto de expulsar o Martinez com o segundo amarelo, que ela esqueceu que ele tinha o primeiro. Tanto que ela esqueceu que ela dá para o Martinez, anda, dá pro jogador do Bragantino naquela coisa de empurra, e aí alguém no VAR avisa ela, ele já tem, os jogadores começam a gritar, ele já tem, aí ela volta e dá o segundo amarelo pro Martinez. Aí o lance do Charles, mais uma expulsão da mesma maneira, os dois jogadores do Bragantino agem
fazem antijogo, John e Vanderlan, 2 ex-Palmeiras, empurram, fazem de tudo, irritam o Charles, que perde a cabeça, empurra, depois dá um tapa. Ela confia no auxiliar que está do outro lado, ela estava do lado e dá o amarelo, o critério dela era amarelo. Ela começa a perguntar para o auxiliar, você viu alguma coisa? Ele fala, eu vi o empurrão, eu não sei se isso é um tapa, eu não sei se pega no rosto. E aí o VAR não chama ela em nenhum momento. Ela dá o amarelo pro Charles, do nada ela muda o critério, vai dar o vermelho. Mesmo sem olhar no vídeo, mesmo sem o VAR chamar. E pior, ela não retira o amarelo, ela dá o vermelho direto. Ou seja, o Charles estava pendurado, vai ter que cumprir 2 jogos. Só que na súmula, ela vai e diz, eu retirei o amarelo. Só que ela não faz isso no campo. Nossa. Ela não faz aquele sinal de retirar nada. Ela só te retira na súmula. Eu nem sei se no protocolo o Corinthians pode confiar que contra o São Paulo ele pode estar à disposição. Porque no campo ela age de outra maneira. O Corinthians vai ter que tentar olhar até esse lance para ver se realmente... Não, o documento oficial é a súmula, Vessar. O documento oficial é a súmula. Se ele vai ter que cumprir um jogo e volta pendurado contra o São Paulo. Enfim, uma das piores arbitragens que eu já vi, sem dúvida nenhuma, sem critério, com medo, sendo destruída pelos jogadores. Uma aberração, sinceramente uma aberração. Em relação ao Corinthians em si, ele, para mim, arma um sistema de jogo muito bom, volta para a linha de 4, coloca os 3 volantes que ficaram fora contra o Grêmio, os 3 descansados. O time é muito bem armado para o jogo. O Ranieri sente um problema muscular, aliás, mais um, né? Já perdi a conta de quantas vezes ele sente problema muscular. O que eu esperava? Você tem Maicon no banco, você tem Carrilho no banco, você ainda tem o Rian no banco, você tem 4 volantes no banco. Eu falei, ele vai manter. Se ele estudou 3 dias para armar o time com a linha de 4, começa com a linha de 4, ele perde o volante, ele vai colocar outro, ele tem 4 no banco. Não, ele desfaz a linha de 4, põe um Angileri improvisado, poderia pôr André Ramalho como o terceiro zagueiro. O cara jogou 10 anos na Europa como terceiro zagueiro. Aí não, põe o Angileri vai e comete um pênalti bobo. Aí no intervalo, o que ele faz? Ele põe o Angileri na lateral e joga o Bidu pro meio. Ou seja, ele confirma que ele fez bobagem e refaz a linha de 4. Para piorar a comissão técnica, o que acontece? O Corinthians está com 1 a menos. Está nos acréscimos, só que consegue empatar o jogo com o Yuri Alberto. Eu pensei, ele tem troca para fazer, está chegando perto dos acréscimos, está levando um empate precioso com 1 a menos. Ele vai pôr mais um zagueiro, refaz a linha de 3 de novo para poder ajudar. Ele não refaz a linha de 3, troca Guinegão por Memphis e tal, mantém a linha de 4. A bola é enfiada exatamente entre o Angileri, que está ocupado com ponta aberto aqui do Bragantino, e a zaga só com 2. Tem um cara livre, a bola recebe nesse cara que está livre, que poderia ter um zagueiro ali, a bola é cruzada e o Pita faz o gol. Então, assim, a comissão técnica, para mim, é muito parte integrante nas suas decisões de fazer, refazer e tudo mais sistema, de não tomar precaução. Tem um detalhe que é muito curioso. A câmera sai o gol do Pita, a câmera corta para o banco do Corinthians. O Dorival corre no Lucas Silvestre e meio que pega ele aqui pelo colarinho, põe o dedo na cara dele, que é o auxiliar dele. O filho, que é o filho e auxiliar. A impressão que eu tenho, e é só uma impressão, eu não tenho informação, que o Lucas Silvestre deve ter convencido o Dorival a não colocar o terceiro zagueiro. Quando toma o gol, ele vira pro Lucas Silvestre com uma cara de raiva, o dedo na cara dele e fala alguma coisa. De pai pra filho. Do tipo, por que você fez isso? Por que você não me... Por que você não deixou eu colocar o terceiro? É alguma coisa ali, porque a raiva dele é muito grande quando sai o gol. Então, assim, eu acho que a arbitragem tem uma parte enorme na derrota, enorme, porque, aliás, o Mancini fala isso na coletiva. O Mancini fala, se a gente não tá com a mais e toma o gol, o nosso psicológico teria derrubado e a gente talvez tomaria virado. O Mancini fala isso. Quando tá com a menos, mesmo tomando o gol,
o Bragantino põe volume, ele põe o Pita, começa a jogar a bola na área e sai o segundo gol. O Bragantino que nunca tinha perdido os últimos 4 jogos. Então é uma derrota muito evitável do Corinthians, seja pela arbitragem, pelas decisões da própria comissão técnica, pelo destempero do Charles, pelo erro da Edna com o Martínez, enfim, daquele ponto que não volta mais e que era realmente evitável, era no mínimo para perder, para fazer um ponto. E só para fechar, foi a primeira derrota do trio Gin começando uma partida em Campeonato Brasileiro. Desde o ano passado, com os 3 da frente, o Corinthians tinha acho que 9 vitórias e um empatezinho que foi contra o Inter, um 2-2, que toma um gol besta nos acréscimos. Todo o restante era tudo vitória. Imagina. Então, para você ter uma noção de que para esses 3 perderem um jogo de Campeonato Brasileiro juntos como titular, era algo muito difícil. Acho que é o 11º ou 10º jogo juntos que ele foram perder o primeiro. Então, é daquelas derrotas muito doloridas para o torcedor entender, porque ela podia ser muito evitável, muito mesmo. A minha curiosidade com Vessa, a ausência do Hugo, que depois postou no Twitter contra a Edna e tal, você acha que de alguma forma impactou? Claro, o Corinthians tomou um gol de pênalti e o outro que o Pita tá sozinho na pequena área, mas com postura, em posição e tal, porque a gente também vê outros lances, bola passando muito próximo, porque o goleiro, né, até ele ter sequência, confiança, o goleiro reserva normalmente ele não ocupa, até com o Carlos Miguel aconteceu isso, ele não ocupa o mesmo espaço do goleiro titular, né? Ele não dá aquela, na área, na saída de jogo e tal. Como é que você analisou essa situação e se o Hugo, a volta dele é 100% contra o Ceará, como dizia o informe médico do Corinthians? Sempre impacta, né? Outra coisa, se todo mundo que está assistindo o jogo tem uma impressão diferente, Felipe Longo, menino da base, pro Hugo, por que os jogadores, a linha de defesa, todo mundo também não vai ficar menos confiante quando o cara não tá lá? Então é aquela nossa impressão, eu imagino que seja dos jogadores também. Eu não acho que isso foi preponderante, como você disse, um gol de pênalti, o outro uma cabeçada queima-roupa. Acho que o Felipe Longo passou bem leso, assim, ninguém nem citou muito ele, mas eu acho que de alguma maneira sim, você acaba mexendo com o psicológico. Ele volta contra o Ceará, a nota do Corinthians deixava claro isso, porque eu acho que foi ele que pediu, falou, deixa aí claro que eu já volto com o Ceará para a CBF não falar em corte, nada, eu só tive a pancada que eu tomei, eu tô bem e tal, e vou pro jogo. E aí virou um jogo muito fundamental o Ceará, né? Porque se você faz os 3 pontos, você, no mínimo, por exemplo, mantém a distância que você tem hoje do São Paulo, que é de 3, recebendo o São Paulo depois em casa na volta da data FIFA. Ou seja, você podendo igualar a pontuação do São Paulo e ainda passar, eu acho que passa nos critérios. Então, ela é muito fundamental no domingo. O problema é que você perdeu 3 suspensos, de novo, 3 volantes, e pode perder o Ranieri quarto suspenso, porque o Carrilho tomou o terceiro, aliás, de novo um amarelo besta, chutou a bola para a lateral, tomou o Charles vermelho, o Martínez vermelho e o Ranieri saiu machucado. Pode não ter 4 volantes contra o Ceará de novo. E com as polêmicas também, não é, Vlad? Esse resultado dá uma freada naquela recuperação e empolgação do Corinthians nessa reação mesmo no Campeonato Brasileiro, Vlad. Exatamente, eram 3 vitórias seguidas. Com essa derrota, o Corinthians estacionou nos 42 pontos, ficou mais longe de uma briga na vaga direta pela Libertadores, vai apostar todas as fichas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tentando melhorar para justamente, quem sabe, pegar uma vaga na pré-Libertadores. O Corinthians que teve 2 jogadores expulsos ontem, o Martínez, que recebeu o segundo cartão amarelo depois de trocar empurrão com o Gustavo Marques do Bragantino, e também o Charles, que levou o cartão vermelho direto após dar um tapa no rosto do adversário. A polêmica da Edna foi bastante grande, porque inclusive ela também deu o 3º cartão amarelo para o Carrilho, que está suspenso. O trio não vai jogar contra o Ceará na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Quem preocupa também para essa partida é o Ranieri, que saiu ontem no primeiro tempo com dores, e o Rodrigo Garro. Então o Corinthians aí vai ter diversos problemas antes desse jogo no final de semana.
Depois da partida contra o Red Bull Bragantino, tanto o Dorival Júnior quanto o Fabinho Soldado invadiram o gramado e reclamaram muito sobre a atuação da Edna. Inclusive o presidente Osmar Stabile, depois da partida também, fez duras críticas à arbitragem. Achei uma aberração o que aconteceu aqui hoje, independente, aqui a gente não está discutindo se é homem, se é mulher, quem é que está, a gente está falando sobre a arbitragem. O critério que foi utilizado, a gente não está discutindo aqui se foi, se não foi. Nós estamos discutindo aqui critérios. Os critérios não estão sendo bem adotados. A forma que está sendo utilizado não é bom. Nós precisamos treinar melhor esses árbitros para que eles venham em campo e usem o mesmo critério para um lado e para o outro. E a gente espera que daqui para frente a CBF, juntamente com o seu diretor de arbitragem, tome as providências. Há pouco tempo atrás conversei com o diretor de arbitragem, ele pediu paciência para que ele pudesse resolver, mas cada dia a gente percebe que tem mais reclamações. E hoje, como eu disse, foi uma aberração. É isso, e o Osmar Stabile também falou a respeito da situação do Memphis Depay. Disse que foi o atacante holandês quem impediu para sair da suíte de luxo, onde ele está hospedado aqui em São Paulo, que custa mais de R$250 mil por mês. Só que o documento do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, do dia 29 de outubro, diz exatamente o contrário, que foi um pedido do próprio presidente. Então a gente tem agora a guerra de versões. Quem pediu para quem deixar a suíte master lá do hotel de luxo em São Paulo, né, Bruno? Cara, eu tô imaginando a cena do Memphis chegar e falar assim, esse hotel aqui eu não preciso de tanto. Pode me trocar para um 2 estrelas? Porque esse aqui eu não preciso desse triplex e tal, não gosto do luxo. Já usufruí de tudo que eu tinha direito, já fiquei 1 ano morando aqui e enjoei. Cansei. Pode ser um hotelzinho mais simples? Imagina esse papo acontecendo. Mas enfim, é uma dívida ali importante que o Corinthians tem também, né? Ou uma despesa, não sei se já é dívida, mas é uma despesa importante que o Corinthians tem em relação ao que acordou com o Memphis e está acordado tem que pagar. 250 mil por mês. Todo mês, pingando ali. De aluguel. 250. Esse luxo. Desculpa, eu vou ficar repetindo isso até o final do programa, se deixar. 250, fora o salário, fora tudo. 250. Que isso. Exatamente. Bom, Mário, o Corinthians vinha de uma reação no campeonato. Isso. Ontem eu até citei aqui, falei, olha, o Corinthians tem uma sequência que pode ser positiva, porque é o Red Bull que não ganha de ninguém. Aí ele vai pegar o Ceará e vai receber o São Paulo. De repente dá pra embalar. Mas ontem essa emoção toda foi freada. Eu vi até que bastante torcedor ali criticando o Dorival na hora da ausência do Ranieri, né? Quando o Ranieri se machuca, ele coloca o Anrileri para permanecer com esse esquema de 3 jogadores atrás, né? E aí com os 2 alas, enfim, muito do que o Corinthians tem apresentado, assim. Mas o Ranieri já estava baixando para fazer esse terceiro zagueiro pela esquerda, que foi justamente onde o Anrileri entra. É que, de fato, o Anrileri entrou numa rotação, assim, completamente fora dos padrões do futebol. Assim, ainda mais em tempos de VAR. Fez o pênalti, assim, um pênalti muito bobo. O jogo, ele não tava para nenhum dos lados até esse momento, assim, tava bem morno, não era o Red Bull agredindo tanto, assim como não era o Corinthians também agredindo tanto, o Corinthians tentando encontrar o Yuri através do Garro, o Memphis se movimentando, e aí acontece o pênalti do Anrileri, enfim, o Sacha marca, e aí depois as coisas elas vão se apresentando já com pitacos da arbitragem, assim. Sim. Os jogadores, eles já vão percebendo como que eles podem, entre aspas, manipular a Edna. Tanto que o momento da expulsão do Martinez teve um lance muito parecido dentro da área do Corinthians, que ela chama os jogadores para conversarem, que ela fala, na próxima não vou tolerar. Mesma situação, lance de bola aérea, enfim. Eu não critico o cartão amarelo nessas situações. Eu acho que pode ser um critério do árbitro dele ter o jogo na mão. Vocês vão ficar se abraçando aí na área, amarelo pros 2 e acabou. Mas, ali naquele momento do Martinez, ela já estava começando a ser bem pressionada pelos jogadores e aí, enfim, dali foi ladeira abaixo mesmo, assim. O Corinthians, ele não conseguiu reagir. O Red Bull, que precisa muito dessa recuperação no campeonato, na figura do Sacha, do Isidro, conseguiu a vitória. E a impressão, de fato, é que parece que ela não lembrava que já tinha um amarelo, tanto que a gente vê o Gabriel, o pessoal do Red Bull indo lá e avisando, tem que expulsar. E aí ela não tem como, né, aí não tem como voltar atrás. E parece que, de fato, ela perde depois o controle do jogo a partir daí.
Eu tava tentando puxar aqui na memória, mas eu esqueci. Foi o próprio Martínez que cavou um amarelo, assim, lembra? Foi, não. O Palmeiras e o Corinthians. Foi contra o Palmeiras, não foi isso? Expulsou o Aníbal. Expulsou quem mesmo? O Aníbal. O Aníbal, exatamente. Tava tentando lembrar, que eu lembrava da imagem ali na linha lateral, porque ele já sabia, né, que o Aníbal já tinha amarelo, e acabou cavando ali, conseguiu a expulsão, e agora foi justamente o contrário, né? Mas assim, eu entendo a questão da Edna, mas eu acho que ela não lembrava. E aí, no momento que ela viu que tinha que dar o segundo amarelo, foi aquela situação. Eu achei que não tinha necessidade. Achei que, assim, poderia ficar na conversa, deixava ali, falava novamente e tal, e segue o jogo, porque geralmente não chega a ser algo recorrente em relação a esse tipo de amarelo dentro da área por conta de agarrão antes de escanteio, que é algo que a gente vê basicamente o tempo todo no futebol mundial, né? Não é aqui só. No futebol mundial. E talvez seja até por isso que talvez, né, seja um ponto para ser discutido na questão do protocolo do VAR, porque ali a gente está entendendo que é um erro. O segundo amarelo. O do Plata foi assim. Segundo amarelo, não podia intervir. Foi. Aí não podia intervir, então aí era uma decisão exclusivamente ali de campo. Sim. Né? Fião, então é isso, finalizando também com a ESPN, complementando com mais informações. Procurei deixar mais o Vessone ali falando, como sempre, né? Sempre que tiver essa oportunidade, a gente deixa mais ele falando. Então é isso. Derrota, cara, dava pra ter vencido. O time do Bragantino é muito ruim, cara. É muito ruim. Acho que dos últimos anos aí, onde os caras montavam time consistente, forte e tal, pra mim, sendo que é o time mais fraco dos caras. E a gente perdeu os 2 jogos contra eles em casa. Depois, acho que foi o primeiro jogo depois do retorno do Super Mundial. A gente pega o Bragantino, que não vencia, acho que 5 jogos. A gente vai lá e perde pros caras. Agora eles vão vencer 4 jogos e vai lá e perde de novo. O Corinthians adora ressuscitar os Nanico, né, cara? Então, é inacreditável. Agora tem Ceará antes da pausa pra data FIFA. Tem que vencer, se empatar e derrota. Não tem como. Eu acho que o Pedro Raul não joga, porque a não ser que os caras lá paguem aquela cláusula, não sei se é R$1 milhão, 500 mil pra ele jogar, mas tem que vencer o Ceará, time fraquíssimo também. Teve alguns lampejos no campeonato aí, mas domingo, como o Vessone falou aí, pode ficar de novo sem 4 caras do meio campo ali, 4 volantes, Ranieri, José Martins, Charles. Cara, Corinthians é inacreditável, cara. E é um mês importante pra não machucar ninguém. Agora tem que ver que se o Ranieri foi grave ou não. Eu acho que não foi grave, porque quando o jogador pede pra sair assim, de que ele saiu, é mais pra preservar, pra não agravar. Então, de repente, uma semana, no máximo 2, ele já tá de volta. E, cara, nessa reta final a gente precisa muito do elenco completo. Se a gente chegar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil cheio de desfalques, meu amigo, aí vai ser difícil, hein? Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.